BI, métricas unitárias e expressões nas fontes de dados. Em tela, temos separadas 3 métricas, sendo elas percentual de comissão, preço unitário e quantidade. Utilizaremos estas métricas para exemplificar o comportamento do BI Cigam e as atenções que devemos ter ao manipular campos unitários. Vamos criar um painel onde será adicionado um objeto do tipo grid e a métrica quantidade. A quantidade é uma métrica numérica, ou seja, que pode ser somada, podendo contar quilos ou metros, por exemplo. Em nosso exemplo, vamos utilizar a dimensão subgrupo, que é derivada de material. Ao adicionar a métrica de preço unitário, já é possível visualizar a coluna em nosso painel. O comportamento padrão do BI Cigam é fazer uma soma, assim como as quantidades foram somadas por subgrupo. Para que a ferramenta trate estes dados de qualquer outra maneira que não seja a soma, é necessário realizar os parâmetros de acordo com a operação desejada. Se observarmos a coluna de preço unitário, podemos perceber que o valor apresentado não é correto, pois o BI está realizando uma soma. Para termos um valor de preço unitário que seja verdadeiro, é necessário que se realize uma divisão da receita total pela quantidade de itens. Podemos ressaltar que não temos nenhuma métrica ou coluna de receita total neste painel. Então, temos duas alternativas: adicionar uma métrica de receita total ou criar uma expressão que realize o cálculo que desejamos. Vamos a um exemplo prático para facilitar o entendimento. Estamos posicionados na tabela de fatos DataMart, onde foram criadas as métricas P e Comis, percentual de comissão, PR unitário, preço unitário e quantidade. Como comentado anteriormente, o comportamento padrão do BI é realizar uma soma quando manipuladas estas métricas. No caso da métrica preço unitário, a mesma não tem valor, pois não é permitido somar preços unitários, assim como não pode-se somar percentuais, caso da métrica percentual de comissão. Para ajustar estas situações, excluiremos essas duas métricas, já que na prática elas não estão realizando as operações de maneira adequada. Para excluir uma métrica, basta posicionar-se sobre a mesma e clicar no botão Excluir. Deixaremos a métrica quantidade, pois o cálculo padrão dela, ou seja, a soma, está correta. Ajustamos o nome da métrica para uma melhor apresentação. É importante entendermos que podemos criar outras métricas por expressões, mas que irá trazer essas informações básicas que se precisa para chegar nos valores unitários. Em nosso caso, queremos obter 2 tipos de dados em nosso painel. O primeiro é o valor de receita total. Para que tenhamos esse valor, devemos criar uma métrica que realize uma expressão. A expressão da nossa métrica receita total será o preço unitário vezes a quantidade. O segundo é o percentual de comissão. Para chegar nesse valor, devemos criar uma métrica que realize a expressão quantidade vezes preço unitário vezes comissão. Vamos agora criar estes 2 campos. Para criar a receita total, definimos o tipo dado como numérico e o tipo campo como expressão, sendo que esta expressão é derivada dos seguintes campos da tabela de fatos: preço unitário vezes quantidade. Ao confirmar, o campo já está criado. Seguimos e criaremos o campo total comissão. Definimos o tipo dado como numérico e o tipo campo como expressão. A expressão será preço unitário vezes quantidade vezes comissão dividido por 100. Agora, temos os 2 campos já criados em nossa tabela de fatos. Observe que com as expressões criadas, já estão disponíveis os 2 campos para utilização. Para seguirmos o exemplo, devemos criar métricas para nossos 2 campos. Estas métricas farão referência aos campos que criamos.
Após a criação das métricas que referenciam os campos criados, podemos, enfim, montar as expressões. Para isso, criaremos uma nova métrica chamada preço unitário, que irá buscar o preço médio unitário dos itens. Esta nova métrica deve ser do tipo expressão, sendo que a expressão realizada será a divisão do campo receita total pelo campo quantidade. Uma boa prática, ao realizar divisões, é garantir que o divisor não seja zero. Para tal, utilizaremos a condição SE ou IF. A próxima métrica a ser criada será o percentual de comissão. Esta métrica também deve ser do tipo expressão. Novamente, utilizaremos a condição SE. Vamos testar as novas métricas em nosso painel. Temos em tela um painel com a dimensão subgrupo. Adicionaremos a métrica criada, receita total, e já podemos visualizar a nova coluna do painel, podendo inclusive ordenar pela maior receita. Incluiremos também as métricas quantidade, que refere-se à quantidade de itens vendidos, e também o preço unitário, que já está com os valores corretos. Por fim, adicionamos a comissão total, que refere-se ao valor de comissão e o percentual de comissão. Para melhor visualização da métrica de percentual de comissão, podemos editar a máscara da métrica. Estas métricas criadas podem ser utilizadas em qualquer dimensão.